Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Tema Livre, a nossa revista eletrônica com informações e notícias sobre tecnologia, saúde, cultura, variedades e muito mais. E a gente abre o Tema Livre desta semana com uma pergunta. Você sabe o que significa a sigla PNC? PNC quer dizer plantas não convencionais comestíveis. É uma denominação que engloba algumas plantas que, apesar de poderem fazer parte da nossa alimentação, não são muito utilizadas pela população. Uma oficina realizada aqui em São José discutiu esse conceito com crianças e, o melhor, ainda ensinou aos pequenos conceitos de plantio e de cuidados com a natureza. Esse é o objetivo do projeto Mato no Prato, que eu fui conhecer de perto e trago agora os detalhes para você. Nada como aprender brincando e colocando a mão na massa, ou melhor, na terra. E basta olhar para a concentração de cada uma dessas crianças que a gente percebe o quanto o assunto chamou a atenção. Os pequenos estavam aprendendo sobre PNCs, plantas comestíveis não convencionais. Para isso, vivenciaram na prática um pouco do processo do plantio. E as PNCs têm tudo a ver com o nome da oficina que estão participando, o projeto Mato no Prato. A ideia é descobrir que muitas das plantas do nosso dia a dia podem ser usadas na nossa alimentação e ainda são uma importante fonte de nutrientes. A Beatriz é uma das idealizadoras do projeto. Em vários anos trabalhando com a geografia e com isso com a educação ambiental, dentro da sala de aula, eu sentia um pouco restrita levar alguns assuntos, algumas discussões para os alunos. Então eu decidi criar o projeto, que é o Mato no Prato, para levar essa informação sobre de onde vem o nosso alimento, a origem do nosso alimento, a necessidade da gente ter consciência disso, da composição daquilo que é servido nas mesas. E aí a gente passa a lidar com temas que não são tão pertinentes ao cronograma escolar. As oficinas acontecem sempre em espaços interativos. Dessa vez as aulas foram realizadas em um restaurante. O interessante é que o local já induz as crianças a discutirem sobre as PNCs. A dona conta que a horta foi parte do projeto de arquitetura. A ideia era poder utilizar produtos frescos nos pratos. Agora, de uma proposta decorativa e gastronômica, a área verde também serviu para estimular a educação e consciência. Coisas boas são para ser compartilhadas, então se eles fazem uma coisa boa eu posso ser uma sementinha para ajudá-los e a gente propagando aí, cada um fazendo a sua parte, uma hora aí consegue mudar um pouquinho as pessoas, mudar o planeta e vai todo mundo com uma mudança e melhorando não só a nossa vida como das outras pessoas e compartilhando o bem sempre. E as informações sobre as PNCs são uma das etapas da oficina, que também ensina técnicas básicas de jardinagem e horticultura. Por isso que os alunos montaram esse vaso de planta. E eles estavam à frente de tudo, desde a aplicação da terra até o plantio. Além das dicas de cuidados com o solo, a oficina pretende desenvolver nos alunos conceitos como respeito aos seres vivos, responsabilidade com a natureza e consciência ambiental. Para que esses assuntos façam parte da vivência das crianças, cada participante vai levar para casa um kit de plantio e poder ainda ter à disposição uma plantinha com instruções de como mantê-la saudável. A gente quer que as crianças tenham esse gosto por ver de onde vem o alimento delas, A gente brinca que muitas crianças hoje em dia acham que o leite vem na caixinha, então nunca viu uma vaca, não sabe que é ela que é responsável aí pelo leite que ela consome todo dia, e do mesmo jeito a planta. Então é muito importante que elas levem essa planta para casa, que elas vejam o desenvolvimento dessa planta e que elas aprendam na prática quais que são os momentos ideais e quais que são os melhores formas para elas consumirem essas plantas também. E se engana quem pensa que o assunto atrai somente os pequenos. Os idealizadores contam que esse trabalho também é realizado com adultos e a procura tem crescido nos últimos anos. Fica a dica para Cíntia, mãe do Thierry e Mateu. Por enquanto, ela só veio assistir mesmo, mas já reconhece a importância do projeto, principalmente nas crianças. É bem legal que eles conheceram plantas comestíveis que a gente não sabia que são, plantas não habituais que a gente não encontra na feira, por aí. Quem sabe eles vão cobrar agora os pais em casa, hein? Isso, vamos ver. E por falar em pequenos, olha só para o Gabriel de 5 anos. Já que o assunto é as PNCs, ele aproveitou para provar uma pimenta. Quando eu cheguei aqui, eu comi ela. Foi boa. Tá certo que experimentar a pimenta foi divertido, mas o que chamou a atenção mesmo foi o contato com a terra. Tudo caiu a terra. Ela foi caindo, foi despedaçando, até ela cair no chão. O que você achou? Achei legal. E é também esse contato com a natureza desde cedo um dos objetivos do projeto. Como a placa mesmo diz, aqui eles estão plantando o futuro.
uma sementinha em cada uma das crianças, para que no futuro eles se tornem adultos conscientes e defensores do meio ambiente. É um clichê, é uma máxima, né? O trabalho de formiguinha, que é esse de tocar a criança, enfim, também o adulto, mas mostrar para as pessoas que a gente pode reestabelecer esse vínculo, esse gosto pela natureza, né? Retomar a apreciação pelos ambientes naturais e com isso valorizar, defender com mais afinco esses ambientes que vêm sendo degradados e destruídos por completo, né? E no próximo bloco você confere o quadro Dicas de Saúde. Convidamos uma médica para nos explicar melhor os sintomas e tratamentos do câncer no estômago. A gente volta já. E o Tema Livre está de volta e agora a gente vai falar de um assunto sério, hein? O câncer no estômago. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, todo ano, são diagnosticados mais de 20 mil novos casos da doença. Entre as possíveis causas estão o consumo de alimentos industrializados em excesso e também infecções causadas por bactérias. O pedido da comunidade médica é pela realização de exames regulares, porque se identificado na fase precoce, as chances de cura aumentam. Para nos explicar melhor sobre os tratamentos, a prevenção e também sobre as causas, nós convidamos uma médica gastrologista para o quadro Dicas de Saúde. Confira. O que é o câncer de estômago? O câncer de estômago, assim como os outros cânceres por definição, é quando uma célula normal, funcionamento normal daquele órgão, resolve sofrer uma alteração no DNA, que é quem controla o ritmo, o número de células que eu tenho que produzir por dia. Quando há essa falha no DNA, na célula, a célula quase que ganha vida própria e ela começa a crescer indiscriminadamente, proliferar, gerando um tumor, né? Uma grande massa incontrolável, que já não responde mais aos nossos mecanismos, que costumam ser muito bons de coibir essa célula de ter vida própria. Então, o câncer gástrico é quando alguma célula própria do estômago, quer seja uma célula de revestimento do estômago, uma célula de produção do hormônio do estômago, uma célula muscular do estômago, tem várias linhagens de célula, resolve proliferar indiscriminadamente. E aí a gente começa por análise de microscópio, você pega aquele pedacinho, a biópsia, analisa e vê que aquela célula realmente tem características malignas, de distorção, de alteração, e se não tomar as devidas providências, o crescimento é infinito. O que pode causar o câncer de estômago? O câncer de estômago, ele é multifatorial, a gente não sabe exatamente o que desencadeia ele, mas a gente observando a população em geral e aquele grupo de risco, país em que há uma incidência maior, há uma relação muito importante de alguns hábitos, especialmente alimentares e de ambiente mesmo, que vão aumentar a incidência do câncer de estômago. Sem dúvida tem um componente racial e genético também, porque a população oriental ela tem uma incidência muito maior do câncer de estômago, muito provavelmente por questões também alimentares. O câncer ele é aumentado naqueles pacientes que ingerem alimentos muito salgados, alimentos embutidos, defumados, um processo de defumar peixes, por exemplo, aumenta a incidência, conservas, bebida alcoólica aumenta a incidência do câncer de estômago, o fumo, né, o tabagismo aumenta a incidência do câncer de estômago. A presença hoje de uma infecção que é extremamente comum, mais da metade da população mundial tem, que é a infecção pela H. pylori, Helicobacter pylori, uma bactéria que habita o nosso estômago, que geralmente não dá sintoma nenhum, mas que pode, sua presença ali, alterando o revestimento do estômago, gerando uma inflamação crônica, sofrer uma modificaçãozinha ali celular e propiciar o tumor de estômago. Então, o tratamento hoje da H. pylori nos países em desenvolvimento menos, por questões até de saúde pública, mas em países desenvolvidos, acredita-se que a erradicação da H. pylori através de antibióticos diminuíram bastante a incidência do tumor de estômago. Como podemos prevenir o câncer de estômago? A prevenção do câncer de estômago, já que a gente sabe que as causas estão muito relacionadas com hábitos de vida em geral, vai passar muito por uma modificação de hábitos de vida, né? Tirar da nossa vida diária aqueles fatores que aumentam a incidência, sabidamente, de câncer de estômago.
Então, o fumo aumenta a incidência, o tabagismo, parar de fumar diminui o seu risco. Alimentos conservados em sal, defumados, embutidos, muita conserva, aumenta a incidência de câncer de estômago. Então, evitar e fazer uma alimentação baseada mais em frutas frescas, legumes frescos, ricos em vitamina C, vitamina A, vitamina E, são antioxidantes, são vitaminas que protegem a gente do câncer de estômago. O sedentarismo pode ser um fator de risco também, então a prática de atividade física colabora com isso. A bebida alcoólica aumenta a incidência, então diminuir bastante ou interromper a ingesta de bebida alcoólica é tratamento. A procura, né, determinadas faixas etárias já há uma certa recomendação da realização de uma pesquisa dessa H. pylori, né, e na identificação da H. pylori fazer um tratamento antes que aquelas alterações crônicas pela presença ali da H. pylori muito tempo sejam suspensas precocemente. E aí você erradica a bactéria e você tira aquele paciente de um risco eventual daquilo virar um câncer de estômago. Então, basicamente seria adotar uma vida mais saudável, se alimentando bem, sendo menos estressado, deixando de fumar, de ingerir bebida alcoólica e procurando, ao menor sinal, né, de sintomas, o profissional de saúde, o gastroenterologista, preferencialmente. Infelizmente, a detecção do câncer de estômago nos países subdesenvolvidos, desenvolvimento, e ainda no Brasil, ela é muito tardia. O Japão tem uma incidência por questões genéticas, né, e de hábitos de vida também, que diminui, aumentada, porém com uma mortalidade muito baixa, porque a detecção desses tumores é muito precoce. Tem uma política de saúde você faz endoscopia mesmo no paciente assintomático. E aí você aumenta as chances de identificar lesões que são incipientes, são pequenininhas, né, que uma pequena cirurgia às vezes já resolve e acabou. Há um atraso muito grande, né? Estudos mostram que o paciente demora 1 ano e meio, 2 anos para conseguir chegar ao médico depois de ter os sintomas e fazer o seu diagnóstico. De modo que hoje a gente faz diagnósticos ainda muito tardios. Isso interfere depois na resposta que o paciente vai ter ao tratamento do câncer de estômago. Então, faz parte da prevenção. Procurar saber se eu tenho uma faixa etária que eu já posso fazer endoscopia, merece fazer, faço e aí eu previno. Eu não preciso tratar a doença já instalada. Quais são os sintomas do câncer de estômago? Os sintomas do câncer de estômago, eles são extremamente inespecíficos. E esse é o problema, a bem da verdade, porque o paciente costuma procurar o médico só quando o sintoma é alguma coisa assustadora. E 10% dos pacientes talvez tenham um sintoma que é o que assusta, que é vomitar e sair sangue. Esse paciente procura o médico rápido. Na sua grande maioria, o paciente vai ter sintomas que vão se confundir com uma gastrite, com uma doença do refluxo, que seriam má digestão, uma sensação de peso. Nossa, eu comi pouco, já estou cheia, parece que eu estou muito cheia. Sazia, queimação. Anemia é um sintoma de câncer de estômago que geralmente o paciente fica preocupado e acaba procurando. Perda de peso, sem estar fazendo dieta nenhuma, daqui a pouco o paciente começa a perder peso. Mais raramente, você pode palpar linfonodos, ínguas, nessa região aqui, que também já cursam com um câncer de estômago mais avançado. Então, os sintomas vão gerar muito nessa questão do estômago, parte mais alta, nenhum é específico. Os mais alarmantes seriam esse vômito com sangue, ou, às vezes, fezes muito amolecidas, com odor fétido, ruim o cheiro, e pretas, extremamente escuras, mais soltas, pretas e fétidas. Isso quer dizer que o sangue atravessou todo o meu intestino, foi digerido, entrou em contato com bactérias, isso deixa ele muito escuro e com um cheiro muito ruim. Isso é um sinal de que provavelmente pode haver um sangramento alto. Talvez não um câncer, mas uma úlcera, por exemplo, sangrando, uma gastrite mais sangrante, enfim, é um sinal que deve motivar a consulta logo ao especialista. Como é feito o diagnóstico do câncer de estômago? O diagnóstico do câncer de estômago é feito através da realização de um exame chamado endoscopia digestiva alta. É um exame que o paciente é feito sedado, dormindo, indolor. O preparo é o jejum, cerca de 8 horas sem tomar água nem se alimentar. E aí uma câmerazinha passada através da boca, vê o esôfago, passa por aqui e consegue avaliar toda a cavidade gástrica, o estômago, o revestimento desse órgão. E, sem dúvida, é o exame que faz o diagnóstico. O paciente que tem câncer de estômago vai fazer endoscopia, vai identificar uma alteração vista a olho nu pelo endoscopista. Esse endoscopista vai identificar que há algo alterado, vai coletar um material, tirar um pedacinho, que a gente chama de biópsia. Essa biópsia vai para o microscópio, analisar a célula que tem ali, e se essa célula for de um determinado tipo, você tem o seu diagnóstico de tumor neoplásico, né? Neoplasia maligna do estômago, câncer de estômago. Quais são os tipos de câncer de estômago? O
câncer de estômago tem fundamentalmente 4 tipos principais. Vai depender da célula daquele estômago que degenerou, que malignizou, que resolveu crescer, sem a gente ter controle sobre isso. 95% dos casos vão ser a célula que reveste a minha cavidade aqui, meu estômago, a mucosa do estômago. Essa é grande parte desses tumores. Uma minoria dos pacientes vai ter um tumor relacionado com células do sistema imunológico, chamados de linfomas. Então, existe o linfoma de estômago também. Uma outra minoria vai ter uma célula muscular, estromal, que vai desencadear o tumor. E outros, assim, ainda células que podem produzir hormônios, né? A gente produz muitos hormônios no estômago, às vezes essa célula responsável pela produção do hormônio também pode virar um tumorzinho, a gente chama de tumor neuroendócrino. Mas, especialmente o adenocarcinoma, que é o mais comum, é de longe o que a gente tem que se preocupar. Como é feito o tratamento do câncer de estômago? O tratamento do câncer de estômago, ele consiste na remoção daquela célula, daquele bloco, daquele tumor. E o tratamento vai ser mais ou menos invasivo de acordo com o estadiamento, com o nível de profundidade que esse tumor tem na minha parede estomacal. Então, se eu tenho a sorte de fazer um diagnóstico muito precoce, eu fiz uma endoscopia por uma rotina, nem sintomas eu tenho ainda, e eu identifiquei uma lesão pequenininha. Às vezes, a própria endoscopia consegue, através de determinados instrumentais, conseguir aprofundar aquela biópsia e ela, por si só, quiçá, pode ser a cura da minha lesão. Às vezes, o paciente penetra um pouquinho mais, e aí é importante, para saber o que eu vou fazer com a cura, como é que é a tática cirúrgica, alguns outros exames, certo? A endoscopia, ela consegue ver muito bem essa parte interna do estômago, às vezes eu preciso lançar mão de tomografia, de ressonância, de ultrassonografia dentro da endoscopia para saber a profundidade na parede, são exames que vão investigar melhor o quanto eu tenho que avançar no meu tratamento, indicando inclusive o tratamento em si, cirúrgico, desde tirar só uma pequena parte do estômago, até tirar o estômago todo. Sim, alguns tumores é necessário que seja feita a gastrectomia total, a remoção total do meu estômago. Nossa, mas a gente consegue viver sem estômago? Com algumas restrições, no sentido de que a gente tem que se adequar, né, fazer refeições mais fracionadas. Alguns pacientes têm alguns sintomas de aumento do número de vezes para evacuação, por exemplo, mas a gente consegue viver muito bem com a remoção total do estômago. Então, a cura do câncer de estômago, ela é cirúrgica. Pequenininha quando está muito incipiente, ou cirurgias maiores, com a remoção de todos aqueles gânglios envolvidos, quando a doença já está no estágio mais avançado. E é importante fazer o diagnóstico precoce para a gente conseguir fazer um tratamento cirúrgico menos invasivo. E não saia daí, porque no próximo bloco eu tenho os quadros Sons da Cidade, Resenha Cultural. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Tema Livre. A Tiziane Rizzi vai nos contar hoje, no quadro Resenha Cultural, detalhes e informações do filme Infiltrado na Clã. A produção busca discutir o racismo a partir dos debates envolvendo a organização de supremacia branca, conhecida como Ku Klux Klan. Confira. Olá, o Resenha Cultural está no ar. Hoje vamos falar sobre o filme Infiltrado na Clã, do diretor Spike Lee. O longa é uma comédia dramática que se passa em 1978 e narra a trajetória de 2 policiais, um negro e um branco, que tentam se infiltrar na organização extremista de supremacia branca conhecida como Ku Klux Klan. No enredo, o policial negro faz contato por telefone e cartas com os membros do grupo, enquanto que o policial branco assumia o posto nos encontros da seita. We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron? Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. Baseado em uma história real, o filme aborda o perigo que essa organização de supremacia branca dos Estados Unidos pode causar. Estabelecendo paralelos com os dias atuais, o longa demonstra que o discurso da extrema-direita adotou uma aparência democrática para se infiltrar na política e eleger cargos importantes. O filme exemplifica essa realidade ao mostrar a tentativa do representante da Ku Klux Klan de ingressar na política do país. You acting like you ain't got skin in the game. I'm telling you, the wars are coming. White power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan.
E o Resenha Cultural fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima! Agora é hora de falar de música. O Matheus Sanches vai apresentar pra gente uma futura promessa do sertanejo aqui de São José dos Campos, o cantor Pedro Torres. Ele é o destaque do quadro Sons da Cidade de hoje. E aí, galera, tá no ar o Sons da Cidade. Aqui a gente apresenta para você trabalhos de artistas e bandas da nossa região. No programa de hoje vamos falar do cantor Pedro Torres. O amor pela música veio desde criança e aos 13 anos Pedro já se apresentava nas festas de família e em alguns eventos. No ano de 2017 ele lançou seu primeiro trabalho, a música Seu Herói. No mesmo ano, o hit se tornou o título de um EP com 5 músicas inéditas. A gente confere agora um trecho desse clipe chamado Seu Herói. Já sabia que um dia ele deixaria marcas, que o seu relacionamento era fachada. Só você, quem não viu. Eu me culpo, mesmo estando ao seu lado, não te avisei. Foi por medo de mostrar que eu sempre te amei. Te ter como amiga era bem melhor que não te ter. Eu posso ser seu herói e curar essa dor, fazer desaparecer os vestígios de amor. Quero curar seu coração, quero te dizer que se a lua fosse um prêmio eu daria. Eu posso ser seu herói e curar essa dor, fazer desaparecer os vestígios de amor. Quero curar seu coração, quero te dizer que se a lua fosse um prêmio eu daria pra você. E por hoje é só. Se você conhece alguma banda da região, envie a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasj.sp.gov.br. O Som da Cidade fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. E a gente fica por aqui, muito obrigado pela companhia. E se você tem alguma sugestão legal para a gente mostrar aqui no Tema Livre, envie o e-mail para tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Até a próxima!